Olá, meu amigo, meu irmão, tudo bem com você? Esse é o podcast do Pastor Klaus Peragino, o podcast de liderança. Nós estamos aqui falando sobre administrar, cuidar, fazer planos, envolver-se, desenvolver, crescer. Tem sido uma bênção para nós. E se você tem gostado, compartilha, curte o canal, se inscreve, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e as coisas funcionarem para nós aqui, né? Poder o Google, o YouTube entregar para vocês. Nós estamos em todas as plataformas digitais, está no YouTube, mas também tem no Spotify, no Deezer, no iTunes. Se você quiser ouvir, você pode ouvir. Se você quiser assistir, eu não sei por onde você está vendo esse podcast, mas temos todas essas oportunidades. Dá para ouvir no carro, em todos os lugares. Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema muito atual, que tem sido muito comentado aí nas redes sociais, sobre essa questão da busca da nova característica do profissional de trabalho e do líder. Que na verdade, gente, não tem nada de novo. Isso é uma coisa tão tremenda como a Bíblia é a palavra de Deus, né? Porque quanto tempo já que a gente vê esses temas sendo falados na Bíblia e agora as empresas procurando, eles colocam os nomes mais modernos, os nomes mais atuais. Agora o tema de hoje, então, é soft skill. Por que eu disse que não tem nada de novo? Olha que interessante, imagine você receber uma recomendação como essa que eu vou ler para você agora. O teu chefe te recomendando a uma outra companhia, uma outra comunidade, um outro grupo de voluntariado, dessa forma. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando as notícias de vocês. Agora escute. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Todos se preocupam consigo mesmo e não com o que é importante para o Senhor da obra. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber que me acontecerá aqui, e tenho confiança de que em breve eu mesmo irei vê-los. Olha que recomendação. Ele está dizendo aqui das habilidades hard skill de Timóteo ou da soft skill, né? Primeiro vamos tentar entender isso, né? Nós fomos trabalhados, principalmente você é da minha geração, nós fomos muito trabalhados na questão das hard skills, quer dizer, nas habilidades duras que eles falam, né? Se fosse uma tradução livre seria isso, que são as habilidades que estão evidentes, que estão no seu currículo, que é aquelas habilidades de você, por exemplo, conseguir mexer em planilhas, você conseguir fazer um inglês, você ter tido graduado, você ser pós-graduado, você ter um curso de liderança, você ter um curso de informática, você saber mexer com algumas linguagens diferentes de informática, você tem essas habilidades. Nós, quando éramos crianças, principalmente na minha geração, era muito focado para você ter esses hard skills, porque era aquilo que distinguia dos outros. Poxa, esse rapaz aqui, ele tem uma formação, ele fez a escola dele, já está na faculdade, ele já fala inglês, então ele tem uma formação mais avançada do que aquele outro que não estudou, que não se formou e tudo mais. Ainda existe isso hoje, claro. Mas no advento, no avanço da globalização e no avanço de todas essas oportunidades, faculdades mais baratas, escolas mais baratas, cursos de inglês mais baratos, pensa que na minha época você tinha 1 ou 2 ou 3 companhias na minha adolescência de escolas de inglês, umas muito caras, outras mais baratas. Hoje você tem centenas delas, cursos online, você pode fazer cursos em YouTube. Então, essas habilidades hard skills que nós chamamos, elas não são tão importantes, ou melhor, elas são importantes, né? Deixa eu deixar claro, mas elas não são o que vai realmente distinguir. Porque se eu pego o currículo de uma pessoa, os 3 fizeram graduados, um fez uma pós-graduação, o outro não fez, mas o camarada também tem conhecimento técnico, trabalhou em muitas empresas. O que distingue?
né? Está muito próximo. Fala inglês intermediário, outro também fala, um não fala, tá bom, já perdeu um pouco, mas na grande você tem um grupo, né, maior, isso que eu penso, um grupo maior de pessoas que estão envolvidas com isso, que estão trabalhando nessas mesmas funções, com essas mesmas habilidades. Então aí o mundo vem e percebe que existem outras habilidades que são intrínsecas, que são profundas, que estão internalizadas dentro da pessoa, que fazem com que ela se destaque. Porque se ela tem realmente o mesmo conhecimento de planilha, o mesmo conhecimento de inglês, o mesmo conhecimento de informática, o mesmo pós-graduação, o que vai diferenciar? Então essas habilidades vão sendo restauradas, olha que interessante, vão sendo retomadas. Mas como eu li um texto aqui do começo do Evangelho, lá no tempo do apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Filipenses, a uma igreja chamada Filipenses, e mandando as recomendações, você percebe que nenhuma recomendação de Paulo a respeito de Timóteo tem a ver com as hard skills de Timóteo. Ou seja, ele não falou que Timóteo era formado em teologia, que Timóteo tinha conhecimento de grego, que Timóteo tinha feito viagens missionárias com ele. Ele não focou nisso. Ele olhou o quê? Aquilo que nós chamaríamos as soft skills. Olha que interessante, né? Que é isso que fazia ele ser diferente. E as soft skills de Timóteo, vamos pensar assim, era que ele era, primeiro, né, se preocupava sinceramente com o bem-estar da comunidade, ele era envolvido com a comunidade, deixava de lado os seus próprios interesses, para não ficar pensando só com ele mesmo, e focava nos objetivos do líder, que seria Jesus Cristo. Então, ele estava totalmente envolvido com a questão do objetivo da companhia, daquilo que era. Claro que aqui é uma companhia, uma igreja, né, gente? Mas eu estou fazendo uma analogia. Mas vocês, ele vai dizer, que por causa dessas atitudes de desprendimento, entende? De empatia, de solidariedade, de trabalhar em equipe, de acreditar no projeto, de se preocupar, de ter a mentalidade do dono. A gente tem até um livro sobre isso, da mentalidade do dono. Ele provou o seu valor. E aí ele vai mais longe, e ele teve um relacionamento como um filho, né? Ele se envolveu ali como uma aliança mesmo. E tem servido, né? Ele tem não só recebido, mas ele tem servido ao lado. Olha que interessante. Então Paulo aqui, ele podia ter feito uma lista de hard skills de Timóteo. Cara, ele sabe grego, ele já viajou em viagens missionárias comigo, ele tem uma formação teológica muito boa porque aprendeu de mim, ele foi meu discípulo, mas ele não olhou para isso, ele olhou para as habilidades que a gente chama hoje de soft skills, que hoje seriam essas habilidades intrínsecas que as empresas estão procurando, adaptabilidade. Eu vou falar algumas para vocês. Adaptabilidade, que a pessoa consegue se adaptar, ela consegue viver no ambiente de trabalho de uma forma com que ela consegue ser mais flexível, entender as diferenças, ela se adapta a como falar com o chefe, mas se adapta também a como falar com a faxineira, como falar com o empresário, como falar com o cliente. Ele consegue se adaptar também aos ambientes, às mudanças. Tem gente que não se adapta, ele não consegue se enturmar, se organizar, mudar suas ideias. Ele é um cara de inovação. Essas são as soft skills de hoje, né? Ele procura coisas novas, ideias novas, ele procura criar projetos, fazer disrupturas, que nós já falamos aqui. Ele é um cara criativo, ou seja, ele sabe que ele não tem todos os recursos, mas usa o que ele tem da melhor maneira que ele pode. Isso envolve a criatividade. Ele tem a empatia, que nós falamos aqui de Timóteo, ou seja, ele sente a necessidade da sua equipe, sente a necessidade das pessoas. Essas habilidades que estão internas, né, por baixo da camada da pessoa, de forma intrínseca, ela não vai aparecer no currículo. A gente brinca muito disso, né, que as pessoas no currículo escrevem assim: quais são as suas melhores qualidades? A minha melhor qualidade é o meu melhor defeito, eu sou muito perfeccionista, né? A gente coloca lá o que a gente quer colocar, mas na prática você percebe que às vezes a pessoa não tem autoconhecimento, não tem persistência, né? Não persevera, não pode ser criticada, não pode ser
conversado com ela alguma coisa, porque ela acaba sofrendo, ela acaba desestruturando toda a equipe. Não é proativa, só faz o que manda, só faz o que pedem para ela. Então, as empresas começaram a procurar essas qualidades internamente. E por quê? Porque esse tipo de maturidade, né, é isso que a Bíblia vai chamar isso de maturidade, ela vai gerar, na verdade, um ambiente adequado de trabalho. Quem que você preferia trabalhar? Uma pessoa que não se adapta a nada, que está sempre retrógrada, não querendo nunca inovar nada, nunca mudar nada, não sente a dor do outro, não se preocupa com o outro, não se interessa pelos objetivos da empresa, não se interessa pelas missões, não persiste, qualquer problema desiste, não se conhece. Quem que você vai querer trabalhar? É evidente que a gente quer trabalhar com gente boa, gente que a gente gosta, gente que é mais fácil de ser levada, que é mais fácil de ser guiada, gente que aceita alguns tipos de barreiras, problemas, mas enfrenta. Por quê? Porque isso torna o ambiente de trabalho melhor. Isso torna o ambiente de trabalho mais produtivo e mais saudável. Isso cria vínculos, cria laços, cria relacionamentos, cria oportunidades, cria novas ideias. A inovação gera inovação, a criatividade gera mais criatividade e as pessoas começam a viver um outro patamar de trabalho. Quando a gente entende isso, a gente começa a procurar pessoas que se associam com isso, que têm essa mesma visão, esse mesmo jeito de trabalhar. Não quer dizer que a pessoa, eu acho isso também uma coisa muito errada, que eu vejo às vezes as pessoas falando, porque a pessoa tem soft skill e ela deixa o ambiente muito calmo, muito tranquilo. Não é só isso. Isso não é uma coisa que você vai viver no mundo da fantasia, que você vai tentar fazer um personagem, que você vai tentar criar uma persona que você não é, para que as pessoas possam olhar ali e dizer para você, não, tudo bem, então eu virei agora a pessoa mais tranquila da face da Terra. Não se trata disso. Se trata de você crescer, desenvolver e aprender a criar habilidades emocionais que você não tinha, que você não possuía. Você se estressava, você ficava nervoso, você não gostava de mudanças, você não gostava de transformações, tudo que mudava você ficava irritado e você começou a desenvolver essas habilidades, esse crescimento. E é uma coisa que as pessoas não entendem, que às vezes elas são um fenômeno. Você pode ser um fenômeno. Conheço fenômenos, gente que é gênio, crânio, inteligentíssima, sabe fazer coisas melhor que todo mundo, mas não sabe se relacionar, não sabe falar, não sabe conversar, não sabe dizer o que pensa, fica irritado, é desanimado, tem que ficar todo tempo, você tem que falar, não, você é incrível, você é maravilhoso. E isso dura o quê? Um tempo da nossa vida. E é uma pena você ser um fenômeno com tanta habilidades, com tantas hard skills e não ter nenhuma soft skill. Você não percebe, mas você às vezes está perdendo o seu emprego porque você lotou o teu currículo de hard skills, que é bênção, nada contra, mas não desenvolveu uma mentalidade de ser mais amigável, de ter um coração de servo, de entender que você tem que ter começo e fim das coisas, que você tem que aprender a perseverar, que você tem que saber a hora de falar e a hora de calar, que nem tudo você sabe. E aí eu fico assustado com isso, porque à medida que as hard skills se multiplicaram e as pessoas contornaram isso mais fáceis para a sociedade, essa diferença competitiva aumentou e as pessoas começaram a perceber, bom, pera um pouquinho, onde que está o profissional que eu estou procurando? Eu quero um cara que sabe trabalhar em equipe. Bom, beleza, eu posso ter 10 mil currículos de alguém que sabe falar com essa linguagem, mas quantos desses eu percebo que são fáceis de trabalhar, que dá para eu poder desenvolver, e quantos eu percebo que não dá? Então eu vou liberando esses que eu sei que não dá e vou promovendo esses que eu sei que eu vou conseguir fazer. E isso é um perigo para nós. A mesma coisa eu percebo que acontece isso dentro da igreja. Tem muita gente que vem na igreja e elas mostram para nós as suas hard skills, né? Elas sabem cantar, elas têm talento, elas sabem tocar, são excelentes músicos, né? Mas a Bíblia nunca ensinou a gente a ver assim. Por isso que eu falei que não tem novidade nenhuma. A Bíblia sempre falou para nós olharmos o quê? O fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É a bondade, a paciência, a longanimidade. São
soft skills que o Espírito vai produzir em você para você poder ter esse desenvolvimento no seu ministério. Que é isso que Paulo está falando sobre Timóteo aqui nesse texto. Agora, quando você entende isso, né, quando você começa a olhar para isso e fala, bom, tudo bem, então eu compreendi que essas são as habilidades que eu tenho que desenvolver, são as coisas, como é que eu provoco isso? Né? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu amadureço? Como é que eu desenvolvo essa inteligência espiritual, essa inteligência emocional? Né? Como é que eu trabalho isso? Bom, em primeiro lugar, eu preciso me conhecer, preciso me confrontar, preciso reconhecer. Por exemplo, tem gente que é incômoda e ela acha que é legal ser incômoda. Eu conheço gente que é incômodo, que é, vamos falar sério mesmo, chato, mas ele acha que é legal ser chato. Né? Então tudo bem, você aguenta um cara chato 3 dias, 4 dias. Depois de 10 dias, a gente já está começando a evitar o cara, né? Porque ele é assim. Então ele precisa perceber que aquilo, né, que ele não gostaria de viver, que ele sofresse, né, ele mesmo sofresse isso, ele não pode fazer para os outros. Então como é que eu desenvolvo isso? Me conhecendo, percebendo que algumas atitudes se incomodam o outro, para de fazer. Entendendo que o outro quer, ou todo mundo quer ser o quê? Valorizado, reconhecido, ouvido, perdoado. Então eu vou começar a envolver isso. Eu vou começar a tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu vou entender que se eu gostaria que eu fosse perdoado, então eu vou tentar também ser mais uma pessoa que perdoa mais, tem mais empatia para fazer isso. E essas habilidades, ela vem com o quê? Com treinamento. Eu me lembro que meu pai falava assim, você precisa aprender a se policiar. E eu detestava essa frase do meu pai, porque policiar não é você colocar uma polícia em você. Né? Essa era a minha ideia. O que é isso? É você estar analisando essas atitudes suas como se fosse uma polícia mesmo, como se fosse uma vistoria, uma auditoria. Você vai olhar e vai falar assim, bom, por que eu falei desse jeito? O que eu esperava quando eu fiz esse comentário? Que tipo de atitude eu queria? Quando eu fiz essa brincadeira, eu fui incômodo? Eu criei um clima? Porque você sabe, às vezes você faz uma piada e você cria um clima. Quando eu dei todas essas carteiradas que eu dei, eu trouxe as pessoas perto de mim ou afastei essas pessoas? Então, a igreja, ela precisa desenvolver essas soft skills nos seus líderes. E muitas vezes a gente não está conseguindo fazer isso porque a gente está fugindo da palavra. Porque a palavra já dizia isso, né? Que a gente não precisa ser enamorado pelos dons. E na minha forma de pensar, fazendo uma analogia bem simplória aqui, os dons seriam os hard skills. São as habilidades que Deus dá, que Ele te deu para você fazer. Então você não tem um talento, você tem capacidade, Deus te deu. Mas a Bíblia fala que a gente devia ser apaixonado pelas soft skills, que são os frutos do Espírito, que é isso que vai gerar saúde na comunidade, é isso que vai gerar vida na comunidade. Então a gente tem que falar mais sobre a soft skill e valorizar mais sobre a soft skill do que valorizar essas outras habilidades que hoje nós estamos tão impressionados. A pessoa canta bem, a pessoa faz solo, ela faz melisma, ela faz o quê? Só que ela não tem nenhum tipo de caráter, nenhum tipo de bondade, e aí você começa a matar a sua comunidade. No trabalho é a mesma coisa. Vai ter, para minha forma de pensar, vai ter promoções, se um chefe for inteligente, quem ele encontra essas habilidades, porque ele sabe que isso é difícil de achar. A maioria das pessoas acha que eu já sei falar inglês, eu já sei tocar, já sou músico, já sei fazer isso, então agora todo mundo tem que me reconhecer. Mas o que faz você crescer, na verdade, é quando as pessoas conseguem entender-se com você, conectar-se com você, porque isso gera o quê? Crescimento. Se eu tenho uma forma de me associar com você mais fácil, se eu consigo ter um relacionamento mais fácil, se eu consigo me conectar com você, se é fácil trabalhar com você, se as coisas fluem, qual é a tendência disso? Crescer. Elas vão crescer, outras pessoas vão estar envolvidas e o resultado vai acontecer naturalmente. Agora, é interessante você pensar como você gostaria que o teu chefe mandasse um recado se você fosse transferido para uma outra comunidade. Por exemplo, se você fosse para uma comunidade como Timóteo, você gostaria que, vamos pensar que fosse aqui uma empresa, né? Estou usando a Bíblia como exemplo, mas vamos pensar que Paulo fosse o teu diretor, Timóteo fosse você e você estivesse na sede da companhia e estivesse sendo mandado para uma filial.
E aí você fala assim, estou mandando lá um camarada muito duro, ele sabe muito sobre projetos, programas, tem faculdade, fala inglês, isso aqui. Você vai falar, olha, estou mandando um cara para vocês incrível, que ele realmente vale a pena estar com ele, que ele sabe ajudar, ele sabe levantar as pessoas, ele sabe fazer crescer, ele vai estar aí, você vai ver que vai ser um momento especial para você estar com esse cara. Bom, eu gostaria de ser o segundo aqui, como o Paulo fez. Bom, desenvolva as suas habilidades, procure se policiar um pouco. Tem coisas que já passou da idade para você aprender. Tem coisas que, como líder, a gente tem que aprender cedo. Porque quanto mais tempo a gente demorar, mais difícil fica para a gente mudar. Então aprenda hoje a desenvolver habilidades, procure pessoas, procure aprender sobre isso. Eu não consigo me adaptar, eu não gosto de mudança. Por que você não gosta de mudança? Faça perguntas, se questione. Eu não gosto de inovação. Por que você não gosta de inovação? Eu tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas. Por que você é assim? Aprenda pequenas técnicas, leia sobre relacionamentos. Eu tinha muita dificuldade de relacionamento com alguns tipos de pessoas e eu não tinha como aprender assim. Então eu fui ler. Tem tanto livro sobre conflitos, pessoas difíceis, como liderar pessoas difíceis, como agradar pessoas, e você começa a estudar. É uma regra que entra ali, é uma ideia que entra na sua cabeça, é um projeto e aos poucos você vai estar desenvolvendo essas habilidades. Mas é muito legal saber que isso já estava escrito para nós. Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse programa, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal. Vamos ter entrevistas novas, vamos ter momentos novos aqui, mas esses 2 encontros aqui eu queria separar para a gente estar junto e estudar junto isso. E que você possa aí não esquecer de compartilhar também. E tudo quanto fizer, prosperará.